Agora são 8h16. O nosso contato com o nosso analista internacional, consultor Amaury Chamorro. Olá, Amaury, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Um Bom, prazer. prazer é o nosso. Bom, você já chegou aí na Argentina, Amaury? Já estamos aqui, tudo preparado para a assunção do presidente Alberto Fernandes. Muito bem, muchacho. Agora vamos falar aqui sobre a não ida, né, de um representante brasileiro aí nessa posse do presidente argentino, o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Tava tudo certo, né, para ser enviado aí para a Argentina para prestigiar a posse desse presidente, do Alberto Fernandes, país vizinho, né, onde a gente tem aí muitas relações comerciais e o Bolsonaro resolveu não vai mais. Como é que você analisa essa não ida aí do Osmar Terra e o presidente Bolsonaro disse, o Rodrigo Maia já foi, o presidente da Câmara já foi, agora não vai mais ninguém. Como é que você viu isso, hein, Chamorro? Bom, é um tipo de atitude de um presidente com as características do Bolsonaro, né? Bom, o Brasil é um. Volto a repetir o que eu falei, acho que na primeira entrevista que eu tive no estúdio, né? O Sim. Brasil é visto como uma piada fora do Brasil, né? Relações internacionais do governo do Jair Bolsonaro é uma coisa tremenda, as pessoas dão risada quase que. Eu te falo da relação que eu tenho pessoal com alguns membros de diplomacias de outros países, né? Então, um país que tem um ministro de Relações Exteriores que defende o terraplanismo não tem credibilidade no mundo. Então, obviamente, essa atitude só diminui a projeção de um país que é imprescindível para o planeta, que é o Brasil, né? Obviamente, há uma tensão diplomática que afeta as relações comerciais entre ambos os países, mas eu acho que as estruturas econômicas desses países, né, as elites econômicas, não vão permitir que os seus negócios sejam afetados por esse tipo de barbaridade cometida pelo Jair Bolsonaro. Exato. Agora a Argentina, né, nas mãos do Alberto Fernandes, vice Cristina Kirchner, essa guinada aí de centro-esquerda, a importância disso, né, para a América Latina. É importante num momento onde, por exemplo, o país que faz fronteira tem um golpe de Estado, né? A Bolívia há uma atitude agora da imprensa internacional de tentar lavar a cara desse governo, que é um governo que tem sangue nas mãos, né? Há mais de 30 assassinados, há prisões arbitrárias, há um desaparecimento de pessoas na Bolívia, e a imprensa internacional tenta tratar isso como uma normalidade, né? Por exemplo, a golpista Janine Áñez, ela saiu na capa da Forbes, né? Falou poder feminino, a primeira presidenta mulher da Bolívia, como se fosse uma coisa totalmente natural. E também temos o Fernando del Rincón, que é um dos principais apresentadores da CNN, indo para a Bolívia receber uma medalha de honra pelo seu trabalho na defesa da democracia. É uma barbaridade, é um cara que foi um jornalista de um meio internacional recebeu um prêmio de pessoas que geraram o que eu falei, mais de 30 assassinados, pessoas desaparecidas ainda, não explicações, por exemplo, de prisões arbitrárias e de queima e perseguição de opositores do MAS, né, do partido do presidente Evo Morales. Então, há uma situação importante da função da Argentina nesse momento. O presidente Alberto Fernandes ele falou que ele não está isolado, na verdade, a relação dele com os povos dos países que não aceitam o modelo econômico neoliberal. Por exemplo, o povo boliviano que está na rua ainda, apesar da total autocensura dos meios internacionais, e bolivianos nem o que falar, que dá a impressão que está tudo normal, mas na verdade há uma mobilização social tremenda nas ruas. A mesma coisa acontece no Chile, a mesma coisa que aconteceu no Equador. Então, não está isolado o presidente Alberto Fernandes, porque a relação dele são com essas organizações sociais e com esses cidadãos que estão dispostos a sair para a rua para defender os direitos humanos e impedir a implementação de um modelo econômico nefasto, que é o caso da Argentina, né? Hoje, por exemplo, 40% das crianças argentinas vivem na pobreza, uma coisa que não acontecia há 4 anos atrás, né? A qualidade de vida e o desgaste econômico do país em 4 anos é uma coisa jamais vista, inclusive internacionalmente. Nunca se viu um país que tivesse as condições de desenvolvimento humano e de inclusão econômica e social que em 4 anos caísse da maneira com que caiu, e esse é o grande desafio que o presidente Alberto Fernandes tem, né? Então, o desafio é dividir nacionalmente, né, de levar o país à senda do desenvolvimento,
voltar a transformar a Argentina num país que distribui a sua riqueza, porém também enfrentar uma região de presidentes nefastos que, de alguma forma, atuam como ditadores, né? Isso é verdade, assim como o presidente Sebastião Pinheira, do Chile, que tem a sua maior fronteira com a Argentina. Exato. Você acha, por exemplo, o Evo Morales ganhou na Bolívia e houve esse golpe. Aí na Argentina, a posse será nesta terça-feira. Existe algum temor em relação a essa questão, por exemplo, de extrema-direita, atuar de alguma forma para tentar fazer com que esse governo não chegue até o final? Bom, lembremos que o Macri conseguiu 40% da votação, não é pouco, né? Entre o antiperonismo e o anti-kirchnerismo, há 40% da população que, apesar do país estar quebrado, a Argentina está quebrada economicamente, o patamar de desemprego, o índice de desemprego, de pobreza, voltou, a Argentina voltou há 30 anos atrás. Apesar disso, 40% da população votou contra a chegada do kirchnerismo e do peronismo ao poder. Não é pouco. Há muita gente ainda na Argentina que não quer aceitar um governo de esquerda. Então, obviamente, haverá pressão, haverá mobilização na rua. Faz 3 dias, Maurício Macri fez uma mobilização para a despedida do seu governo, onde teve uma marcha das pessoas que apoiam o Maurício Macri. Então, você não pode fingir que simplesmente você está governando sem uma oposição, o que não é verdade, porque a situação na Argentina política ainda, e vai continuar assim durante muito tempo, vai ser muito tensionada. Agora, cabe ao presidente Alberto Fernandes conseguir implementar mais rapidamente medidas econômicas para poder aumentar o crescimento do país, diminuir o endividamento da classe média e também voltar que as empresas, o volume de empresas que fecharam nesses últimos anos é muito grande. Então, que a Argentina, que é um país empreendedor, consiga novamente abrir oportunidades a essa população que durante um tempo foi beneficiada pelas políticas econômicas do kirchnerismo, né? Muito bem, chamou. Vamos falar da Colômbia. Está aumentando ali o nível de adesão às manifestações. A gente viu aí nesse fim de semana os artistas se engajando totalmente nessa luta. Queria que você falasse um pouco dessa realidade colombiana. Bom, o que acontece na Colômbia agora é a continuidade de um momento histórico, né? Nunca houve uma mobilização tão grande num país que sempre reprimiu com muita violência qualquer tipo de manifestação social. A gente não pode analisar a Colômbia como um país normal, como qualquer país da América Latina. A Colômbia está em guerra há quase 200 anos, né? Na Colômbia há 8 milhões de vítimas, supera inclusive a guerra da Síria. Existem 6 milhões de colombianos vivendo na Venezuela, que apesar da crise econômica decidiram não voltar para a Colômbia. Isso para quem está nos escutando e nos vendo, entendo que a Colômbia é um país muito violento, com uma guerra civil que ainda está instalada, apesar do acordo de paz com as Farc. Então, essa mobilização social acontece nesse contexto. Isso é impressionante, já que agora há uma ação política, não só de setores da esquerda, mas da população, de chamar pedindo uma nova Constituição, já que o presidente Ivan Duque perdeu absolutamente o apoio popular que ele tinha. Ele chegou com um apoio popular, com uma expectativa, né, de um governo que pudesse trazer o desenvolvimento econômico ao país, o país também passando por uma crise de desemprego e principalmente uma afetação no campo, né? A população rural colombiana foi gravemente afetada pelos acordos de livre comércio assinados ainda durante o governo do Álvaro Uribe, que agora se sentem, né? Então, imagina a Colômbia, que era um país exportador agrícola, agora importa grande parte da sua cesta básica, é trazida de outros países, e isso afetou a população rural, gerando uma migração às cidades, assim como a gente viu isso no Brasil no começo do século XX. É o que está acontecendo novamente na Colômbia. E não há estrutura econômica nas cidades para poder absorver essa mão de obra. Então, se gera uma pobreza terrível no país. Então, há uma mobilização social que pede uma série de reformas, inclusive uma delas é uma nova Constituição, assim como está se pedindo no Chile, para poder implementar um modelo, primeiro, que permita o acordo de paz ser cumprido, o acordo de paz, né? Nesse momento está paralisado, há um volume de violência já contra as lideranças das Farc, lideranças sociais, que remetem aos anos 80, quando se desapareceu a UP, né, que é a União Patriótica
que foi um partido que foi assassinado, foram assassinados todos os membros do partido, foram quase 7 mil membros, entre eles 2 candidatos presidenciais, e o que a gente está vendo agora na Colômbia é igual. Então, todos os dias assassinam mais ou menos 2 líderes sociais de todo o país. Então, o volume de violência do Estado, dos grupos paramilitares, já realmente gerou essa pressão onde a população demonstrou que não quer mais ceder. Mas o grande motor dessas mobilizações nesse momento são os estudantes. Os estudantes que estão brigando justamente para conseguir ampliar, em vez de reduzir, porque o governo fez foi reduzir o orçamento para a universidade pública, e é uma população que basicamente tem quase a metade, quase 60% da população jovem da Colômbia está desempregada. Então, é uma situação de pressão econômica contra esse setor que está na rua, disposto a ficar na rua até conseguir ver medidas de política econômica que ajudem, obviamente, a ingressar essa gente ao mercado de trabalho e também dar oportunidade de poder estudar. Perfeito. Com tantos protestos aqui em países da América Latina, a gente vai continuar te chamando aqui para o Jornal Chamorro para a gente atualizar todas as informações e para que você faça essa análise, né, tão bem feita, tão profunda, com tanto conhecimento. Muito obrigada, viu, Chamorro? Obrigado. Obrigado a todos vocês e semana que vem a gente se vê aí no Brasil. Ah, tá ótimo. Um grande abraço. Até mais. Falamos aqui com Amaury Chamorro, ele que é analista internacional, consultor.